Antes de orarmos, vamos primeiro tomar um momento para ouvir a palavra de Deus e então oraremos juntos. Às vezes, na vida, os seus olhos podem se distrair com facilidade. Você se pega olhando para os seus problemas, para os seus fracassos, para os seus sucessos ou até para outras pessoas. E a verdade é, aquilo para o que você olha por mais tempo começa a moldar o seu coração. Se você fixa o olhar por muito tempo na sua dor, começa a perder a esperança. Se você fixa seus olhos nos prazeres do mundo, começa a se afastar de Deus. Mas quando você escolhe fixar seus olhos em Jesus, algo poderoso acontece. Por isso, as Escrituras nos dizem em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Isso nos mostra que a nossa fé começa com Jesus e termina nele. Ele começou a boa obra em você e será Ele quem a completará. Ele suportou a cruz por você e agora reina em glória. Por isso seus olhos devem permanecer fixos nele, porque tudo mais neste mundo acabará desaparecendo. Mas Jesus Cristo permanecerá para sempre. Ele é o único digno da sua devoção. Ele é o único digno do seu louvor. Ele é o único que deve ocupar o centro do coração e o topo das suas prioridades. Quando seu olhar está fixo nele, a vida encontra a sua verdadeira direção. Quando sua atenção vagueia, a confusão se instala. Por isso hoje quero encorajá-lo a não apenas olhar para Jesus ocasionalmente, mas a orientar toda a sua vida na direção dele. E olhar para Jesus faz parte de cultivar uma fome mais profunda por Deus. Ore com intensidade, busque-o com urgência, corra atrás da sua presença como se nada mais importasse, porque no fim, nada mais realmente importa. Não se contente com uma fé superficial ou com um relacionamento casual com Deus. Aprofunde-se. Deseje-o acima de tudo. O próprio Jesus disse em Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras são profundas. Elas separam o discipulado genuíno da crença morna. Negar a si mesmo é colocar de lado a própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Tomar a cruz é aceitar sacrifício, dificuldade e até rejeição por amor de Cristo. A cruz nunca foi símbolo de conforto, foi símbolo de morte. Ainda assim, é por meio dessa morte que a vida eterna se tornou disponível. A cruz representa dor, mas também salvação. Representa perda, mas também vitória. Representa rendição, mas também a plenitude do amor de Deus. Portanto, a pergunta que você deve se fazer é: estou realmente disposto a tomar a minha cruz e segui-lo? Estou disposto a renunciar prazeres temporários por tesouros eternos? Estou disposto a deixar a minha carne morrer para que o Espírito de Cristo viva plenamente em mim? Seguir Jesus terá um custo, mas custará muito mais do que segui-lo. O apóstolo Paulo nos lembra do valor da piedade em 1 Timóteo 4:8, porque o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade é proveitosa para tudo, tendo a promessa da vida presente e da futura. Vivemos num mundo que dá grande ênfase à força exterior, à aparência e à conquista. E embora essas coisas tenham algum valor, seu valor é limitado. A piedade, por outro lado, beneficia você tanto nesta vida
quanto na vinda vindoura. Viver uma vida piedosa é andar em verdadeira alegria, paz e esperança. E, no entanto, com que frequência a piedade é ignorada ou minimizada até dentro da igreja? Muitos correm atrás do sucesso, da riqueza e do reconhecimento, deixando a santidade e a rendição para trás. A razão é simples. O inimigo enganou muitos com a mentira da autojustiça. O diabo sussurra que você pode ser bom o bastante por si só, que não precisa da graça de Deus, que enquanto você se comparar aos outros, está tudo bem. Mas essa é a mesma ilusão que cegou fariseus e saduceus. Eles se consideravam justos por causa de suas ações externas, porém rejeitaram o Filho de Deus. Jesus os confrontou porque ensinou que a verdadeira justiça não vem pelo padrão humano, mas pelo padrão de Deus. E o padrão dele exige arrependimento, fé e rendição. Por isso, todo crente verdadeiro luta por uma vida piedosa, uma vida que não se alinha com preferências pessoais, mas com a palavra do Senhor. Um crente verdadeiro não vive por conveniência, mas por convicção. Ele não mede a santidade comparando-se aos outros, mas pela obediência a Cristo. E como é essa vida? Um crente verdadeiro anda por fé e não por vista. Isso não significa ignorar a realidade, significa confiar em Deus acima do que se vê. Os fatos podem dizer que a porta está fechada, mas a fé diz que Deus pode abrir um caminho. Os fatos podem dizer que você é fraco, mas a fé diz que a força dele se aperfeiçoa na fraqueza. A fé não nega o que está diante de você. Ela declara que Deus é maior do que aquilo que está diante de você. Um crente verdadeiro também persevera em oração. A oração não é opcional, é a própria linha de vida do cristão. Assim como o sangue mantém o corpo vivo, a oração mantém o seu espírito vivo. Sem oração, sua fé enfraquecerá. Por isso, a Bíblia nos manda orar sem cessar. Ora, orar não é apenas pedir, é comunicar-se com Deus, é alinhar o seu coração à vontade dele, é permanecer conectado àquele que o sustenta. Portanto, amado, lembre-se disso. Fixe os seus olhos em Jesus. Negue-se, tome a sua cruz, viva uma vida piedosa, ore sem cessar, porque chegará o dia em que a sua fé será provada. As tempestades virão, o inimigo atacará, e nesses momentos, aquilo sobre o que você edificou a sua vida será revelado. Mas se os seus olhos estiverem em Jesus, você não cairá. Se a sua fundação for Cristo, você permanecerá firme. Se o seu coração estiver rendido, você suportará. E no fim, o mesmo Salvador que iniciou a sua fé a consumará. E você o verá sentado à direita do trono de Deus em glória. E que hoje seja um dia em que você escolha mais uma vez olhá-lo. Agora, vamos tomar um momento para orarmos juntos. Amém? Pai, a tua palavra em Mateus 21:22 diz: se crerdes, receberei tudo o que pedirdes em oração. E que promessa é essa? Que tu me ouças quando eu sussurro, que respondas quando eu chamo. Senhor, fico humilhado por tanto amor, tanta graça e tanta misericórdia. Tu não precisavas me convidar à oração, e ainda assim o fizeste. Tu não precisavas prometer que responderias, mas o fizeste. E por isso eu me alegrarei para sempre. Obrigado, Pai, por seres não apenas um Deus soberano, mas também um Deus afetuoso. Tu estás revestido de glória e majestade, e ainda assim te importa com os detalhes da minha vida.
Tu governa todas as galáxias com a tua palavra, e ainda assim te lembras de mim. Tens sabedoria infinita, e ainda assim te compadeces e me guias na minha fraqueza. Quão maravilhoso é que em todo o teu poder escolhestes estar perto. Em toda a tua grandeza escolheste ser pessoal. Por isso meu coração se enche de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, por cada demonstração de misericórdia e bondade que flui das tuas mãos. Quantas vezes me levantaste quando eu estava abatido? Quantas vezes me consolaste quando meu coração estava pesado? Tu és o pastor que busca a ovelha perdida. Tu és o amigo que nunca abandona nem desampara. Tu és o Salvador que deu a tua vida pela minha. Tu és tão bom, Senhor, tão fiel, tão bondoso. A tua palavra me lembra que até os fios da minha cabeça estão contados. Isso significa que o teu amor não é distante, não é vago, é detalhado, intencional e constante. Cada parte de mim é conhecida por ti, e cada parte de mim é amada por ti. Obrigado por esse amor imensurável. Senhor, confesso que minha alma anseia habitar em tua presença. Meu coração deseja comunhão contigo, porque só em ti encontro vida. Só em ti encontro renovação. Quando meu espírito se cansa, o mundo me esgota, mas tu me restaura. Meus problemas me sobrecarregam, mas tu me lembras da tua paz. Pai, quero morar onde tu estás. Quero andar perto de ti, nunca longe, mas sempre do teu lado. Espírito Santo, ajuda-me a viver de maneira que reflita a tua glória. Ensina-me a portar com humildade, a viver com o coração grato e a honrar-te em palavra e em ação. Que cada respiração minha volte para ti. Guarda-me do orgulho, da ambição egoísta, da tentação de esquecer aquele que me sustenta. Espírito Santo, inflame em mim uma fome cada vez maior pelas tuas coisas, Senhor. Faz que eu ame o que tu amas e aborreça o que te aborreces. Sei, Senhor Jesus, que tu estás trabalhando, mesmo quando eu não consigo ver. Tu estás presente mesmo no vale. Tu estás perto mesmo quando eu me sinto distante. E por isso, hoje eu me alegro. Tu estás no controle de cada aspecto da minha vida. Nenhum momento escapa do teu cuidado, nenhuma lágrima cai sem o teu conhecimento. Nenhuma batalha vem contra mim sem antes passar por tuas mãos. Por isso, eu descanso na segurança da tua soberania. Estou seguro. Pai, encontro força em saber que o Deus Altíssimo, que faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, mesmo aquilo que o inimigo planeja para mal, tu usas para meu crescimento. Mesmo o que parece quebrado, tu restauras a seu tempo. E porque sei disso, escolho submeter-me à tua vontade. Rendo os meus planos, meus desejos, as minhas expectativas e o meu futuro em tuas mãos. Posso não saber o que amanhã trará, mas eu te conheço e isso basta. Confiarei em ti quando o caminho estiver claro e confiarei em ti quando a estrada estiver oculta. Não me apoiarei no meu próprio entendimento, mas na tua sabedoria, no teu tempo e na tua fidelidade. Reconhecerei a tua mão em cada passo, crendo que tu endireitarás o meu caminho. Tu és o Deus que não dorme, tu és aquele que nunca se cansa. És fiel de geração em geração, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso te louvarei, exaltarei teu nome pela manhã e o honrarei à noite. Do nascer ao pôr do sol, proclamarei que o meu Deus reina. Senhor Jesus, regozijo-me porque tu tens quebrado o poder do pecado na minha vida.
tens me revestido, não de vergonha, mas de justiça. Tem-me coberto, não de juízo, mas de graça. Tiraste o aguilhão da morte e o substituíste pela promessa da vida eterna. Alegre-me porque o velho se foi e o novo chegou. Eu sou o teu, redimido e liberto. Eleva essa oração a ti, com plena confiança de que és fiel, que és capaz e que és bom. Adoro ao Senhor, eu honro ao Senhor, eu glorifico o teu santo nome e oro todas essas coisas em nome do poderoso, bendito, belo e precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se essa oração tocou o seu coração, diga amém como um sinal de fé. E eu oro para que toda bênção contida nessa oração venha agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar aqui nos comentários. Teremos a honra de orar por você. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre, sempre com cada um de vocês. Amém. Deus abençoe.